Só vou te perguntar uma coisa, você usa célula solta ou tabela formatada no Excel? Se você me respondeu célula solta, já pode parar seu trabalho no Excel e assistir esse vídeo. Esse vídeo é para você. Parece a mesma coisa, mas os resultados e a praticidade são muito diferentes. Então hoje eu vou te mostrar na prática como isso pode economizar tempo, evitar erros e deixar seu Excel muito mais profissional com o uso das tabelas, facilitando na hora de mover colunas, linhas, criar cálculos, evitar travamentos na hora de criar seus PROC-Vs e até mesmo formatar sua tabela com cores cheias de flu-flu. Então, bora pro vídeo. Aqui então nós temos duas tabelas idênticas. Aqui temos aqui cliente, ID, quantidade e valor. Então agora vamos entender então a diferença entre utilizar uma tabela dentro das células do Excel versus uma tabela formatada como tabela. Vou até adicionar aqui uma nova coluna e vou colocar aqui versus. E vou colocar versus ponto, fazendo uma comparação de um versus o outro. Logo em seguida eu vou então formatar essa tabela minha como um formato de tabela. Vou vir aqui então página inicial, vir aqui na opção estilos, formatar como tabela, e aqui eu vou selecionar aqui uma formatação com cor. Vou selecionar aqui um azul. Então aqui nós temos um formato de tabela. Vou remover aqui o nosso filtro. Como que eu sei que aqui nós temos uma estrutura tabular, que é uma tabela, e não uma célula pintada? Repare que quando eu seleciono aqui na área da nossa tabela, ele habilita para nós uma nova aba chamada Design da Tabela. Se nós clicarmos aqui, nós temos agora o nome da nossa tabela, que podemos vir aqui e renomear. Vou colocar aqui Tabela Dados. Aqui nós podemos inserir uma segmentação de dados, como por exemplo, um filtro trazendo o nome do cliente. Nós podemos vir aqui e selecionar os nomes dos clientes. Podemos também, voltando aqui em Design de Tabela, eu posso exportar isso para uma tabela de lista do SharePoint. Posso também vir aqui e atualizar alguma outra informação. Posso colocar aqui uma linha de totais. Inclusive na nossa célula aqui de totais, eu posso alterar aqui para me trazer uma média. Posso alterar aqui para me trazer uma soma. E até mesmo o valor máximo daqui da nossa coluna. Então, veja que aqui nós já encontramos as primeiras diferenças entre utilizar uma tabela, formato tabela, versus uma tabela dentro das células dentro do Excel. Uma outra coisa também que podemos destacar, quando a gente vai inserir uma linha aqui nas nossas células. Se eu quiser, por exemplo, inserir uma linha aqui no meio, eu tenho a opção de vir aqui, clicar com o botão direito e inserir, porém eu já criei aqui um empecilho, em que eu já quebrei a minha tabela ao lado. Então vamos voltar aqui e dar um Ctrl Z. Se eu quiser então inserir um novo registro aqui na minha tabela dentro das células, eu vou ter então que mover esse intervalo para ter uma nova linha em branco aqui disponível. Então posso inserir aqui Edgar ID 200, quantidade 10 e vou colocar aqui número 20. E aqui no nosso formato tabular, no modelo estilo tabela, eu posso simplesmente clicar aqui com o botão direito e inserir linhas de coluna acima. Repare que não foi necessário alterar a estrutura da minha tabela ao lado. Eu posso vir aqui, Edgar, ID 200, 10 quantidades, número 20. Uma outra diferença que nós podemos destacar entre utilizar tabela dentro de células versus modelo tabular é no momento de eu inserir uma nova coluna. Para eu inserir uma nova coluna, posso vir aqui, clicar em inserir e colocar aqui uma outra informação do tipo total. Vamos então aqui trazer a quantidade vezes o valor total. Repare que foi necessário então nós selecionarmos aqui a referência da célula D5 vezes a célula F5. E após eu dar um Enter, eu ainda tenho que arrastar aqui a minha função para as outras células. Já no nosso modelo tabular, deixa eu abaixar aqui o nosso filtro, eu posso simplesmente clicar com o botão direito e inserir colunas à esquerda. Então aqui nós vamos dar um nome para a nossa coluna também de total. E então aqui nós já temos uma outra diferença. Se eu colocar aqui igual, eu vou selecionar aqui para a esquerda. Veja que em vez dele trazer a referência da célula, que seria L5, ele vai me trazer aqui o nome da minha coluna. O nome da minha coluna é quantidade. E aí eu vou trazer vezes, e aqui eu vou selecionar para a direita. Repare que ele também me trouxe o nome da referência da minha coluna. Valor R cifrão. No momento em que eu der um Enter, repare que ele nos trouxe aqui o cálculo para todos os registros da minha tabela. Ou melhor, não foi necessário arrastar a fórmula para os outros registros da minha tabela. Já foi feito isso de forma automática. E se eu quiser também, eu posso vir aqui na minha célula de total e me trazer uma soma desse total geral. Outra vantagem em utilizarmos um formato tabular em vez de células é nós podermos alterar a planilha. Vamos então abrir aqui uma planilha 2 e eu vou colocar aqui totais. Agora vamos supor que nós vamos somar os totais de cada tabela.
Quero trazer aqui o total geral da minha tabela e o meu total geral das minhas células. Vou colocar aqui células. Se eu quiser trazer uma soma total da minha coluna total da minha tabela, eu vou vir aqui soma, vou selecionar aqui a minha planilha 1 e eu vou trazer aqui somente a célula total. Repare que ele nos trouxe aqui dentro da nossa função soma o nome da minha tabela, tabela de dados. Ele nos trouxe aqui abre duas chaves, onde ele faz referência aos totalizadores da minha tabela. E aqui logo em seguida ele trouxe o nome da minha coluna que está trazendo o totalizador, que no caso é minha coluna total. No momento em que eu der o Enter, veja que ele nos trouxe aqui o nosso valor. Perfeito. A mesma coisa eu posso fazer também com o nosso total geral de células. Porém, vamos entender qual que é a diferença. Vou trazer aqui soma também, planilha 1, e aqui eu vou fazer referência às minhas células. No momento em que eu fechar aqui meu parênteses, perfeito. Ele também nos trouxe o totalizador da minha tabela em formato de célula. Porém, aqui no nosso total geral de células temos um problema. Se eu voltar aqui na minha planilha 1 e adicionar mais um registro, vou colocar aqui Carlos João. Vou colocar aqui ID 210, ou melhor 211. Vou colocar aqui quantidade número 9. E aqui eu vou trazer aqui também o número 20. E aqui eu vou arrastar a minha célula para trazer o meu cálculo de quantidade vezes valor. Se nós olharmos aqui o nosso total, ele vai dar 1.188,20. Porém, aqui no nosso totalizador, ele está trazendo apenas 1.008,20. Isso ocorre porque aqui na nossa função de soma, ele não nos trouxe a linha que foi adicionada, que tem como referência a linha E13. Portanto, se nós utilizarmos nossos dados dentro de células, em algum momento que nós inserirmos ou excluirmos algum dado, os nossos cálculos podem acabar perdendo referência, como o exemplo aqui mostrado. Outro benefício que vale destacar também em utilizar dados dentro de tabelas é o reposicionamento de colunas. Deixa eu mover aqui o meu filtro mais ao lado direito. Eu quero reposicionar a minha coluna de total para depois do valor. Eu posso simplesmente selecionar toda a minha coluna. Eu passo o meu mouse aqui na margem da borda da minha seleção e posso selecionar e jogar aqui para o lado. Veja que ele me reposicionou sem eu precisar adicionar uma coluna em branco. Já o caso de utilizarmos aqui dados dentro de células, se eu precisar mover aqui os meus dados, eu já vou encontrar um problema. Se eu tentar mover aqui para o mesmo lado, ele vai perguntar se eu desejo substituir e vai acabar sobrepondo a minha informação. Então vou apertar aqui Ctrl Z. Para eu mover então a minha coluna de total, eu vou então fazer a mesma seleção, passo o mouse aqui na borda da minha seleção, jogo para a coluna que está em branco e excluo o que está vazio. Isso já daria um problemão se nós tivéssemos outras tabelas aqui dentro da nossa Sheet 1. Outro benefício também que vale destacar é utilizarmos as funções com as tabelas. Se quisermos aqui, por exemplo, igual a soma, vou selecionar aqui então a minha coluna quantidade. Repare que ele me trouxe aqui dentro da minha função soma o nome da minha tabela, tabela dados, abre colchetes, quantidade. Repare então que ele está fazendo referência ao nome da minha coluna e não a referência de células. Vou então fechar aqui o meu parênteses. Repare que ele nos trouxe aqui então a quantidade, 28. Se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa aqui com a minha tabela dentro das células. Porém, aqui nós temos um problema. Se eu inserir ou excluir algum registro ou reposicionar alguma coluna, eu já vou ter algum problema de referência. Uma outra coisa que vale destacar no uso das tabelas é eu reposicionar os meus registros. Aqui, por exemplo, eu vou selecionar aqui todo o registro do Edgar e vou reposicionar lá para o início da minha tabela. Já ao contrário da minha tabela dentro das células, eu preciso então mover aqui todo o meu intervalo. Esse movimento de célula já poderia acarretar algum problema dentro de alguma fórmula. E aqui eu selecionaria o registro do Edgar, reposicionaria para a célula que eu quero, e aqui eu teria outro espaço em branco, que aí eu teria que pegar aqui todo o intervalo de célula e mover todo o restante do bloco. Uma outra opção legal também que vale destacar no uso das tabelas é o estilo das tabelas. Veja que nós temos aqui diversos tipos de formato de tabela de cores para você utilizar nos seus relatórios. E por fim, tenha em mente que com certeza o uso das tabelas é muito mais rápido para processar grandes informações, como por exemplo aplicar um PROC-V dentro de uma coluna de uma tabela, do que você utilizar um PROC-V utilizando células. Depois teste aí e coloca aqui nos comentários o que você achou. Então dessa forma você entendeu quais são os benefícios de utilizar um formato de tabela tabular e um formato de tabela dentro das células.
Então é o seguinte, se você ainda está usando célula solta em 2025, está perdendo seu tempo e produtividade. Curtiu esse vídeo? Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui é assim, conteúdo direto ao ponto, útil e sem enrolação. E até o próximo vídeo.